Olá! Hoje a gente vai entrar de cabeça num tema central do nosso sistema legal: o procedimento comum no direito processual penal aqui do Brasil. Eu sei, pode soar como um labirinto de regras, mas olha, o nosso objetivo aqui é justamente simplificar cada etapa. A gente vai analisar ponto a ponto, artigo por artigo, para que no final dessa nossa análise, o caminho da justiça criminal fique bem mais claro para todo mundo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que o processo criminal funciona na prática? Desde o momento em que surge uma acusação até uma sentença final, existe um roteiro, um passo a passo muito rigoroso que todo mundo, acusação, defesa, o próprio juiz, todo mundo tem que seguir. E entender esse roteiro é a chave para a gente compreender como a justiça é, ou pelo menos como ela tenta ser aplicada no nosso país. Vamos juntos desmistificar cada passo dessa jornada. E para guiar essa nossa exploração, a gente dividiu o processo em 5 grandes fases. Primeiro, a gente vai entender que existem diferentes tipos de procedimento. Depois, vamos ver como a acusação e a defesa dão os seus primeiros passos. Em seguida, vamos explorar uma possibilidade bem interessante de o caso acabar mais cedo. Aí, a gente mergulha na audiência, que é o coração do processo. E, por fim, vamos ver como tudo se encaminha para o fim, antes da decisão do juiz. Ok, vamos começar do começo mesmo. O nosso Código de Processo Penal diz que a regra geral é o chamado procedimento comum. Só que ele não é uma via de mão única. O artigo 394 já nos mostra que essa estrada principal, na verdade, se divide em 3 trilhas, e a escolha de qual trilha pegar depende basicamente da gravidade do crime que está sendo julgado. E aqui está o mapa, que vem direto lá do artigo 394. A lógica é quase matemática, bem simples de entender. Para os crimes mais sérios, aqueles com pena máxima de 4 anos ou mais, o caminho a seguido é o procedimento ordinário. Esse é o mais longo, o mais detalhado. Agora, para crimes com pena máxima menor do que 4 anos, o processo segue um rito mais enxuto, o sumário. E por fim, para as infrações bem levinhas, as chamadas de menor potencial ofensivo, aí existe o procedimento sumaríssimo, que é o mais rápido de todos. E entender essa divisão é fundamental, viu? Não é só uma questão de velocidade. Isso define regras super importantes, como os prazos e até o número de testemunhas, moldando toda a estratégia tanto da acusação quanto da defesa. Beleza. Uma vez que a gente já sabe qual é o caminho processual, o processo precisa de um pontapé inicial. E esse pontapé é a formalização da acusação. É aquele momento em que o Estado, ou em algumas situações um particular, oficialmente aponta o dedo e diz: olha, essa pessoa supostamente cometeu um crime e nós vamos provar isso na justiça. Essa peça que dá o start no processo pode ter 2 nomes. Na imensa maioria dos casos, a gente vai ouvir falar em denúncia. Ela é oferecida pelo Ministério Público, que é o dono da ação penal pública. Agora, em alguns crimes mais específicos, de ação penal privada, é a própria vítima ou um representante dela que inicia o processo. E aí, o nome muda para queixa-crime. Mas não importa o nome, o objetivo é o mesmo: levar formalmente ao Poder Judiciário uma acusação de crime contra alguém. Essa é uma pergunta crucial. O juiz não age como um simples carimbador, que só recebe o papel e manda seguir. Não, ele funciona como um primeiro grande filtro, uma primeira barreira de legalidade. Antes mesmo de o acusado ser chamado para se defender, o juiz faz uma análise prévia e decide se aquela acusação tem um mínimo de condição para continuar. Então a resposta é um sonoro sim, o juiz pode rejeitar a acusação logo de cara. E o artigo 395 nos diz exatamente quais são as 3 situações que levam a essa rejeição de cara. Primeiro, a denúncia é manifestamente inepta. Pensa numa acusação toda confusa, mal escrita, em que a pessoa não consegue nem entender direito do que está sendo acusada. É inepta. Segundo, quando falta um pressuposto processual. É como querer começar um jogo sem as regras básicas ou sem os jogadores. Faltam as condições mínimas para aquele processo existir. E terceiro, e talvez o mais importante, falta justa causa. E o que é isso? Significa que não dá para iniciar um processo com base em fofoca ou em ouvir dizer. A acusação precisa ter um mínimo de prova, sabe? Um indício que mostra que aquilo não é só uma aventura jurídica. Um processo não pode começar do nada. Tá, mas e se a acusação passar por esse primeiro filtro do juiz? E o que acontece? Aí, o artigo 396 nos mostra a sequência. O juiz dá uma decisão dizendo que recebe a denúncia. A partir desse momento, a engrenagem do processo começa a girar para valer. O acusado é citado, que é o ato oficial que avisa a ele que existe um processo correndo. E aí vem o prazo mais importante dessa fase, 10 dias. Ele tem 10 dias para apresentar sua primeira defesa formal no processo.
E o que dá para fazer nessa resposta à acusação? Bom, o artigo 396-A detalha tudo. Essa é a primeira grande chance da defesa se manifestar. É o momento de apontar falhas processuais, que a gente chama de preliminares. É a chance de alegar tudo o que for importante para se defender, de juntar documentos, de já adiantar para o juiz quais provas pretende produzir lá na frente e, um ponto crucial, apresentar a sua lista de testemunhas. É um momento super estratégico que pode mudar o rumo de todo o caso. Depois que a defesa entrega essa resposta por escrito, a bola volta para o juiz. E ele tem outra decisão importantíssima para tomar. Ele não vai simplesmente marcar a data da audiência. Antes disso, a lei manda que ele analise os argumentos da defesa para ver se o caso já não pode ser encerrado ali mesmo. É a chamada absolvição sumária, um verdadeiro atalho para o fim do processo, que está previsto lá no artigo 397. E o artigo 397 nos dá 4 portões de saída antecipada do processo. O primeiro é se ficar muito claro que existe uma causa que exclui a ilicitude. O exemplo clássico é a legítima defesa. A segunda é a prova clara de uma causa que exclui a culpabilidade, como no caso de alguém que foi coagido a cometer um crime. A terceira é quando o fato que foi descrito na denúncia, mesmo que tenha acontecido, simplesmente não é crime segundo a nossa lei. E a quarta é quando a punibilidade já foi extinta, por exemplo, quando o crime prescreveu, ou seja, o Estado perdeu o prazo para punir. Se qualquer uma dessas 4 situações estiver na cara, o juiz nem continua com o processo, ele absolve o réu na hora. Agora, se o caso não foi rejeitado lá no começo e também não rolou uma absolvição sumária, aí sim a gente chega no coração do processo comum, a audiência de instrução e julgamento. É aqui que o jogo acontece de verdade, onde as provas são produzidas cara a cara com o juiz. É o momento da verdade, onde as testemunhas falam e as versões da história são confrontadas. E essa audiência não é uma bagunça, não. O artigo 400 define uma ordem bem rígida que tem que ser seguida à risca. Primeiro, ouve-se a vítima ou ofendido, se for possível. Depois, vem a vez das testemunhas que a acusação chamou. Em seguida, as testemunhas que a defesa rolou. Depois delas, se for preciso, os peritos podem ser chamados para explicar algum laudo técnico. E por último, mas não menos importante, vem o interrogatório do acusado. Ele sempre fala por último para poder se defender de tudo que foi dito antes. Essa ordem não é por acaso, ela existe para garantir a ampla defesa. E aqui vai um detalhe prático, mas super importante, do artigo 401. Quantas testemunhas cada lado pode levar? A lei estabelece um limite de 8 testemunhas. 8 para acusação e 8 para a defesa. Mas atenção, o parágrafo 1º desse artigo diz que não entram nessa conta aquelas pessoas que não prestam o compromisso de dizer a verdade e nem as testemunhas que são só referidas, ou seja, que foram mencionadas por outras pessoas. Esse número de 8 força os advogados e promotores a serem bem estratégicos, a escolherem a dedo quem realmente importa para ser o réu. Um dos princípios que guiam essa fase toda é o da concentração. O parágrafo 1º do artigo 400 diz que as provas devem ser produzidas, de preferência, em uma única audiência. O objetivo disso é bem claro: fazer o processo andar, evitar que ele se arraste por anos, com várias sessões picadas. A ideia é tentar resolver tudo de uma vez só, ouvindo todo mundo e analisando as provas de forma concentrada. Isso ajuda o juiz a ter uma visão mais completa e recente dos fatos na hora de tomar a decisão. Depois que todas as provas foram produzidas na audiência, o processo entra na sua reta final antes da sentença. É o momento das alegações finais. É aqui que a acusação e a defesa têm a última chance de falar com o juiz, de amarrar todas as pontas, analisar as provas e, claro, fazer os seus pedidos finais. A acusação vai pedir a condenação e a defesa a absolvição. O artigo 403 nos mostra que a regra é que essas alegações sejam orais, feitas ali mesmo, logo depois que a audiência de instrução termina. A lei dá 20 minutos para a acusação e 20 minutos para a defesa, e esse tempo ainda pode ser estendido por mais 10. Só que o parágrafo 3º desse mesmo artigo traz uma exceção bem importante. Se o caso for muito complexo ou se tiver muitos réus, o juiz pode trocar esse debate oral pela entrega de memoriais escritos. Aí cada parte ganha um prazo de 5 dias para apresentar seus argumentos por escrito, o que permite uma análise bem mais detalhada de tudo o que aconteceu. E com isso, o ciclo do processo antes da decisão se fecha. Depois que as alegações finais são apresentadas, sejam elas orais ou escritas, o processo vai para a mesa do juiz que tem o dever de dar a sentença. A fase de produção de provas acabou, as partes já disseram tudo o que tinham para dizer, a responsabilidade de decidir o futuro do acusado, com base na lei e nas provas, agora é toda do magistrado. Então, vamos só recapitular rapidinho essa jornada que a gente viu.
Tudo começa com uma acusação formal que passa por um primeiro filtro do juiz. Se for aceita, a defesa apresenta uma resposta, que pode inclusive acabar com o processo ali mesmo, numa absolvição sumária. Se o processo continuar, ele vai para o seu momento principal, que é a audiência de instrução, com toda aquela ordem rígida para a produção das provas. E, por fim, as alegações finais abrem o caminho para a decisão final do caso, a sentença. E para fechar, fica uma reflexão. A gente viu um procedimento cheio de regras, de prazos, de etapas, tudo pensado para tentar equilibrar o poder de acusar do Estado com o direito de defesa de cada um. Cada artigo, cada passo, busca criar um caminho justo. Mas a pergunta que não quer calar é: essa estrutura toda, por si só, é suficiente para garantir que a justiça seja feita em todos os casos? Fica aí o pensamento. A lei nos dá o mapa, mas a jornada, na vida real, depende de todos que caminham por ela.